E aí, pessoal, quero pedir uma desculpinha de uns minutos de atraso aqui, tá? Porque hoje eu tô com um cenário diferente. Eu estou no Floresta, habitado Kim, né, do outro flautista que eu fiz a live. Então teve uns atrasos aí de adaptação de cenário. Minha sobrinha aqui pequenininha de 4 anos, a gente ficou brincando um pouquinho hoje, então atrasou um pouquinho. Hoje é uma satisfação estar aqui e iniciando aí o percurso pela obra do flautista, arranjador e compositor Estevão Teixeira. Vou falar sobre esse belo disco aqui que eu anunciei durante a semana. Agradeço primeiramente aos amigos, aos músicos que forneceram aí com total generosidade os depoimentos, ao grande pianista Cristóvão Bastos, que participou desse disco. Agradeço ao Cacáudio, que trabalhou e trabalha com o Estevão faz bastante tempo. Agradeço também, agora tem que ir lembrando, né, porque não está a anotação propriamente toda ali. No decorrer aqui eu vou lembrando, tá bom? Esse disco aqui, ele não tem nome, né? Todos que eu sempre coloco o nome do disco, né? Então esse disco, ele ficou com essa homenagem aí, é um belo mural que tem do Portinari aqui em Juiz de Fora. Eu sempre inicio o programa falando, né, como que eu conheci o músico, né? E o Estevão, na verdade, eu tinha 19 anos, fazia cursinho pré-vestibular, e tem um colega chamado Fabrício Matos, professor de física, ele falou: vamos lá numa festa que vai ter. Isso era na rua em que tinha um antigo Prova Oral e a antiga Casa Rosada, e tinha uma festa lá. Eu não sei por que cargas d'água eu fui parar no palco, e muito ousada e simultaneamente tímida, eu fiz uma música e o Estevão estava com uma flauta, o Guto também estava lá. Foi aí que eu conheci essa rapaziada. E ao longo dos anos cruzei com o Estevão, não trabalhei com ele, e reconheço e admiro o trabalho dele, principalmente o trabalho aí como professor, né? Claro, agora eu lembrei do grande depoimento que foi da Amanda Martins, né? Um depoimento de gratidão, de reconhecimento do desempenho do Estevão na vida dela como professor, como orientador, até como pessoa, né? Como amigo, que conduziu aí o olhar dela sobre a música, né? Como que a Amanda, né, foi bem conduzida através do Estevão. Eu costumo sempre fazer um percurso aí pelo currículo, né, do músico, né? O Estevão, ele é de uma família vasta, de muitos irmãos, né? A família Teixeira, que tem músicos como o Domingos Teixeira, que é o Bilinho, né? Que é também um grande músico que participa desse disco, violonista. É uma família muito musical. E ali participou também do grupo Apá, né, que eu mencionei em outras lives, né? Mencionei na live anterior, que foi dedicada ao Márcio Taboraí. Ele é mestre em educação pelo programa de mestrado do Centro de Ensino Superior do SES, Juiz de Fora, em que ele defendeu a dissertação intitulada Alfabetização Musical, o legado de Paulo Freire e a aprendizagem da música. O Paulo Freire é tão importante para a vida do Estevão que ele faz uma bela música aqui em homenagem ao Paulo Freire. Ele é professor de percepção, música de câmara, piano, flauta transversal do Conservatório Estadual de Música do AID França Americano, em Juiz de Fora. Ele iniciou os estudos dele com o Kim, nosso grande Kim Ribeiro, né, que inaugurou aí essa sessão de flautistas, né, que eu fiz sobre 2 discos do Kim, que foi o Jubileu e o Majestic.
aperfeiçoando-se com Copinha no Rio e Odete Ernest Dias. Ele é bacharel em música flauta pela Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No ano de 2001, ele concluiu o curso de licenciatura em música pelo Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Ele estudou harmonia com Ian Guest e foi professor do Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical Cigano, Rio de Janeiro, durante 12 anos. Ele trabalhou com Almir Shediac como transcritor de músicas dos songbooks de Bossa Nova. Ele trabalhou como músico contratado da TV Educativa no Rio de Janeiro durante 3 anos. Ele estudou saxofone com Nivaldo Ornelas, grande Nivaldo. Ele inventou o TEDEM, que é o teclado didático para o ensino da música, em que criou uma inovadora metodologia de ensino e aprendizagem, baseada na visualização das formas musicais do teclado. Isso foi bastante utilizado aí por alunos, o TEDEM. E o Estevão também já foi entrevistado por mim. Como eu disse, eu já entrevistei várias pessoas em Juiz de Fora, mas não num processo que hoje é bastante conhecido, né, que é o processo dessas lives, né, nem existia isso. Eu fiz as entrevistas realmente, né, captando a fala, né, da pessoa, né, e depois transcrevendo a fala, né. Então tem o TEDEM. Por favor, gente, eu só estou vendo 3 pessoas e a família do Estevão é grandiosa. Você está com algum problema de conexão aí? Tá tudo ok, né? Eu, assim, espero que sim. O projeto TEDEM é da Lei Municipal de Juiz de Fora, com o propósito de reinserir o ensino da música nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. E ele gravou um LP e 4 CDs e participou em setembro de 2002 de uma turnê internacional com o grupo carioca Rabo de Lagartixa, onde representou o Brasil no Festival Mundial da Música em Chicago, além de outros importantes recitais no Kennedy Center em Washington e no Jazz Standard em New York e na Universidade de Notre Dame em South Bend. Se você puder, tô vendo a Tânia Bicalli, dá uma chamada no Estevão, avisa que eu tô aqui, ó, porque ele não deve estar me encontrando, tá? O convite do Instituto Paulo Freire, instrumental, enfim, é vasto aí, né? Ele produziu o seu primeiro DVD em música em 2017, com a participação do Cristóvão Bastos, Jurim Moreira, Adriano Gifone, Domingos Teixeira, Alexandre Carvalho, Marcos Suzano, Bruno Teixeira e João Bustamante Teixeira, tá? Eu, gente, escrevi uma crônica sobre o Estevão, mas eu vou começar primeiro pela primeira faixa que inaugura o disco, né? Que é uma faixa super bonita, instrumental, que eu vou mostrar aqui o disco. Tá? Ó, Estevão. Esse disco foi financiado pela Lei Murilo Mendes, que é uma lei aqui de nossa cidade, que patrocina e financia muitos discos. O meu também foi gravado por ela, tá? Então a primeira faixa, ela se chama Guiguita. A Guiguita é uma homenagem do amigo e maestro Jaime Allen, a minha avó materna, que morava em Juiz de Fora junto à nossa família. Jaime transmite magistralmente a atmosfera da casa matriz, onde residiam 14 filhos. Cachorro, papagaio e todas as influências musicais de Jobim a Vila Lobos, do Quarteto Novo a Edu Lobo. E eu destaco aqui nessa faixa, né, principalmente a bela atuação do vocal da Nair Cândia, que é a esposa do Jaime Allen, que é a cantora. Guiguita, tá bem? E aí eu vou falando
os músicos. Cristóvão Bastos, violão de Domingos Teixeira, bateria de Juri Moreira, baixo de Adriano Gifone, percussão de Marcos Suzano e violoncelo de João Bustamante. Esse disco já começa com uma faixa bastante impactante, né? Quando a gente vai fazer um disco, a gente sempre pensa, né? Quando a gente acaba de gravar um disco, né? Como é que a gente vai ordenar esse disco, né? Quando eu gravei o meu, a gente escolheu aqui, a gente achava
Eu e Márcio é mais forte, assim, né? E essa, ela já começa, assim, explosiva, né? O disco, ele começa já numa concepção muito aberta, né? E depois ele vai fechando para abrir novamente. Ele expande, ele retrai, ele expande novamente. Ele tem esses dois movimentos, né? É bastante interessante, porque ele abre muito up, né? Depois ele retrai um pouco, ele vai numa linguagem mais intimista, depois ele reabre novamente. Como eu disse também, as pessoas, alguns sabem que eu escrevo crônicas há muitos anos, cerca de 17. Meu livro já está para sair com as minhas crônicas. Graças. E a crônica que eu escrevi sobre o Estevão, eu resolvi lê-la, porque é uma crônica que eu realmente gosto. É uma crônica já de um tempo mais recente e uma crônica mais maturada. É uma crônica mais madura. Então eu vou ler esta crônica, que é sobre o Estevão, que eu escrevi, tá? Deixa eu achar aqui a crônica. Na verdade, eu fiz até sobre encomenda. Quando o Cristóvão veio aqui, e eles foram lançar justamente este disco, tá? Chama Em Uníssono com os Pássaros. Pelas cores, viva a vida, verde, céu e mar. Planta, bicho, gente, a gente cuida sempre para preservar. A cada metro verde a vida brota, encanto de cor. Salve a mata, verde perto, homem que precisa cultivar. Água limpa, fruta boa, vento forte vai ficar, vida que vai renascer. Esses versos entoados pela pulsação melodiosa de um coral afinadíssimo e belo iluminam minha manhã, enquanto luto inutilmente para aplacar a barulheira que vem da construção em frente à minha casa. Pedras sobre pedras, tijolos sobre tijolos, poeiras sobre poeiras, anunciam o encerramento de uma vista que me trazia ao longe um fragmento da montanha do Cristo Redentor. Como o cenário dessa construção não é nada inspirador, peço licença ao Maestro soberano e me aproprio de sua paródia inesquecível. Minha janela não passa de um quadrado, a gente só vê Sérgio Dourado, onde antes se via o Redentor. Meu amigo, só resta uma certeza. É preciso acabar com a natureza, é melhor lotear o nosso amor. Com força e com vontade, a felicidade há de se espalhar por toda a eternidade. Canta tão bravamente Ivan Lins, enquanto penso no valor de um resto de verde, compor a alegria de nossa Manchester mineira até a eternidade de sua existência. Mata do Crambeque, composição de Estevão Teixeira, é uma digníssima e elevada homenagem a essa mata que finalmente ganha sua liberdade de existir e respirar tranquilamente, após quase ter sido transformada numa construção de 12 torres e edifícios, de um condomínio de luxo. Deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer, Doutor. Deixa o mato, não quero fogo, quero água. Escuta o mato crescendo em paz, escuta o mato crescendo, escuta o mato, escuta. Tom agora se despede com uma entre suas tantas canções primorosas da safra Terra Brasilis. Enquanto vou me inundando pela sonoridade jobiniana, vila-lobiana, edo-lobiana, brasileiríssima do mais novo trabalho de Estevão Teixeira. Beleza bonita de ver, sentir e deixar levar esse disco do flautista, compositor e arranjador Estevão Teixeira. 9 composições de autoria própria, com acréscimo apenas de uma interpretação magistral da música Guiguita, essa primeira, de Jaime Allen, mostram o trabalho de um artista maduro que percorre com desenvoltura e extrema sensibilidade os meandros sonoros de nossa tão rica terra do pau-brasil. Esse disco traz na capa apenas o nome de seu autor, Estevão Teixeira, emoldurado pelo delicado mosaico de Portinari, recriado pelas mãos dos designers João Paulo Lopes e Thaís Vandanese. Trata-se de um trabalho que celebra sua intensa brasilidade por meio de homenagens de uma intensidade lírica comovente, como a Alegria de Paulo Freire, composição instrumental
que traz o arranjo arrojadíssimo do violonista Domingos Teixeira. Um choro que contagia com sua alegria rítmica, intensificada pela participação de um naipe poderoso de músicos como Cristóvão Bastos, piano, Jurim Moreira, bateria, Adriano Gifone, baixo e Marcos Suzano, pandeiro. O poeta Murilo Mendes renasce com sua vastidão e densidade em Lembranças de Murilo Mendes, uma ode à afabilidade e nobreza de sentimentos e sentidos. A flauta de Estevão passeia e dialoga em elevação transcendente com o belo arranjo de cordas. Alguns compassos adiante, o piano econômico e personalíssimo de Cristóvão Bastos pontua o clima introspectivo que se realiza em plena efusão lírica. Destaque para a condução do oboé de Carlos Ernesto Dias, reforçando a construção de uma atmosfera de feição quase etérea. Certamente, bem do alto de sua cosmovisão de infinitos surrealismos, Murilo Mendes abre devagarinho sua janela do caos para se alimentar de tão saboroso néctar melódico. A música de Estevão traz a riqueza de um Brasil em suas variadas vertentes. Ressalta em sua criação a bagagem de um criador que absorveu substancialmente o legado erudito, adquirido na formação mais ortodoxa, que percorreu conservatório, faculdade de música e outras demandas. Ao mesmo tempo, sobressai uma riqueza rítmica, advinda do contato com uma multiplicidade de ritmos brasileiros, acrescidos ainda pela apreciação notória pelo jazz, que ele faz questão de deixar bem evidente. Estevão é um músico que continuamente reafirma suas raízes, puro mineiro das Gerais, que segue seu percurso pelo mundo, mas não abandona sua terra, Juiz de Fora. Floresta, tema do dia, homenageia o bairro de sua cidade, responsável onde eu estou aqui hoje, tá? Responsável por suas primeiras lições de flauta. Bairro também de Kim Ribeiro, outro ilustre flautista. Canção alto astral e repleta de swing, em que o músico extrai da floresta sua beleza perfumada, com gosto de orvalho e eucalipto. Puro frescor verdejante emana de floresta, tema do dia. Certeiros mergulhos introspectivos de plena densidade lírica compõem a grandiosidade deste trabalho de Estevão. A tão singela valsa de Lina Emília, composta em homenagem à sua tia, é de uma beleza singular. O arranjo iluminado de Cristóvão Bastos transporta-me para um cenário idílico, uma tela de Renoir. Ouvir Estevão Teixeira é deixar-se conduzir por uma viagem de plena poesia e delicadeza. Não duvido de que ele toca na sintonia dos astros, das flores e dos pássaros. Eu li um pouquinho rápido porque a leitura às vezes fica um pouco fatigante, mas isso eu posso disponibilizar, isso tá aí na minha coluna do site Acessa. Então vamos para a segunda, que é uma bela canção, uma bela música, que é a Colônia de São Firmino. A Colônia de São Firmino é uma releitura, desculpa, andei 2 páginas. É a Alegria de Paulo Freire, né? Grande educador Paulo Freire, mencionado aí na minha crônica, né? Alegria de Paulo Freire cita o renomado educador pernambucano e nos remete a imagens que traduzem a alegria do homem que revolucionou a educação no Brasil, composta especialmente para a abertura de um seminário internacional da educação na cidade de São Paulo. Alegria de Paulo Freire.
pessoal. Alegria de Paulo Freire. Arranjo e violão de Domingos Teixeira, irmão dele, violonista. Flauta do Estevão Teixeira. Violão de 12 do Jaime Allen. Piano de Cristóvão Bastos. Bateria de Jurim Moreira. Vem cá. Dá tchau para as pessoas. São os amigos da titia, que a titia tá fazendo programa de música. Já acabou? Não, acabou não. Você vai me ajudar. Baixo de Adriano Gifone. Pandeiro de Marcos Suzano. Essa é a Flora, minha sobrinha super musical. Né, Florinha? Depois você traz a flautinha. Ela vai buscar a flauta dela. A próxima, gente, é a lembrança de Murilo Mendes. Que é a lembrança de Murilo Mendes, grande poeta, né, nascido em Juiz de Fora. Morou muito tempo fora do Brasil. Foi professor de cultura brasileira na Itália. Todo o acervo do Murilo Mendes está aqui em Juiz de Fora. Né? O grande cineasta José Sete fez o Janela do Caos. Janela do Caos em homenagem ao, né, inspirado na Murilo Mendes, no poeta. E tem música também do Márcio Alac sobre Murilo Mendes. E então, aqui, ó, Lembrança de Murilo Mendes foi originalmente composta para o filme de José Sete sobre o poeta Juiz Forano. Ganhou sensível roupagem orquestral sob a batuta do pianista Cristóvão Bastos. Traduz em sons o profundo universo poético do artista mineiro. Nessa faixa, então, nós vamos ter o arranjo e o piano do Cristóvão Bastos, a flauta do Estevão Teixeira, o oboé do Carlos Ernesto Dias, o clarinete do Caetano Brasil, violoncelos 1 e 2 do Alceu Reis, violoncelos 2 e 4 do João Bustamante. Como eu venho dizendo desde, né, do começo aí, canta baixinho, Florinha, senão as pessoas aqui, ó, tá? Voltando aqui, tem um caráter, né, não só local, mas nacional, internacional, esses músicos que dignificam a nossa cidade, que trazem músicos de fora, né, como todos aí que eu venho mostrando até aqui, né? Aqui tem o Cristóvão participando, tem vários músicos de gabarito imenso, né? Temos músicos locais como o Caetano Brasil, né? Então, assim, isso transcende, né, o próprio universo local. Vamos então. Muito bonita essa faixa, lembrança de Murilo Mendes. Cristóvão, lindo.
poeta Murilo Mendes. É a nossa grande música, sempre dialogando com outras artes, né? Com a poesia, com as artes plásticas, né? Que vai trazer aqui Portinari, né? Volto a repetir mais uma vez. Creio que esse disco esteja esgotado, mas o Estevão coloca nas plataformas. Estão falando de verdade. Está perguntando se é de verdade. É tudo de verdade. Arranjo e piano do Cristóvão Bastos. Flauta do Estevão Teixeira. Oboé do Carlos Ernesto Dias. Clarinete do Caetano Brasil. Violoncelo 1 e 3 do Alceu Reis, violoncelo 2 e 4 do João Bustamante. Como eu falei, né? Acho que vocês já podem perceber, né? Que o disco começa com um tom bastante expansivo, né? Ele abre bastante up, né? Ele se expande já na primeira faixa. Depois ele vai contraindo com uma certa atmosfera intimista, né? Que até essa daqui que nós estamos agora, que é a Lembrança de Murilo Mendes, é uma música, né? Densa, intensa, né? Mas resolve se você quer ficar aqui ou se não quer ficar aqui, para dentro. Depois vem Na Passagem, e uma coisa que eu ressalto sempre, né, desses discos aqui, que eles são muito bem feitos, né? O do Estevão também sempre tem uma historinha contando, né? Mesmo que seja dentro dessa estética, né, do CD, a referência dos músicos, né? As faixas, as histórias, e isso é muito importante porque com a modernidade, né, extrema dos digitais, a gente fica sem referência, né? Principalmente para eu que escrevo, né? Isso para mim é sempre muito importante, saber a motivação daquela faixa, os músicos que tocaram, né? Então isso realmente é muito importante. Então o Juiz de Fora já traz um acervo considerável de discos da Lei Murilo Mendes. Na Passagem foi composta em homenagem aos alunos formandos do Conservatório Estadual de Música de Juiz de Fora, por ocasião do primeiro ano em que fui escolhido para a Ninfo. O Estevão é professor também do Conservatório de Música de Juiz de Fora, onde a Dona Maria Aparecida Costa, grande Dona Maria Aparecida Costa, mãe de Sueli Costa, deu aula de piano, deu aula de música durante muito tempo. É um espaço também, né? Os conservatórios são lugares em que os músicos trabalham, né? Juiz de Fora demorou muito para ter uma universidade de música, agora que está tendo. Então, assim, e é a base também, né? Que muitos músicos, né, tiveram a sua primeira base nos conservatórios. Então, Na Passagem, a faixa 4. Eu destaco também no Estevão, né, essa brasilidade, né, esse diálogo com os ritmos brasileiros, né? Isso é bastante evidente no trabalho dele. A flauta brasileira, que é o trabalho da semana que vem, que eu vou enfatizar, o próprio título diz flauta brasileira, e que é uma coisa que a aluna, a discípula dele, Amanda, fala disso, né? O quanto ele trouxe para ela de brasilidade enquanto ela vinha nos métodos franceses, né? Esse aprendizado mais europeu, quanto ele traz esse elemento Brasil, né?
de flauta do Estevão, guitarras do Alexandre Carvalho, que nos deixou há muito pouco tempo no infarto. Foi uma perda triste mesmo, né, do Alexandre agora. Violão do Domingos Teixeira, conhecido também como Bilinho, violonista. Piano do Cristóvão Bastos. E a bateria do Jurim Moreira. Tá? Só músicos da pesadíssima. Baixo do Adriano Gifone. Percussão do Marcos Suzano. Tá? Olha o Alexandre aí, ó. Ia pegar um depoimento do Alexandre, infelizmente não deu. De músicos que participaram desse disco, né? Esse disco foi gravado também nesse estúdio que todo mundo grava aqui, que é o Nave, Estúdio Nave, tá? O Estúdio Nave, que se situa no aeroporto aqui, barra aeroporto. Foi gravado esse disco, foi gravado o Maestro da Paixão, do Hélio Quirino, saudoso, grande Hélio Quirino. Foi gravado os 2 discos do Márcio Itaboraí, o homenageado das 2 semanas anteriores. Foi gravado o disco do João Medeiros. Então, assim, o Estúdio Nave traz, assim, os melhores trabalhos mesmo, os grandes trabalhos. E sempre enfatizo aí, né? Merecemos uma palavra aí do querido Kiko, né? Kiko Rezende, que é o cara que masteriza, que mixa todos esses trabalhos, que é um trabalho também fundamental, né? A masterização é dele, a fotografia da Marina e da Eliane Gomes, tá? Aí em seguida vem Marché Ensemble, que é do Estevão, né? Ela resgata o duo com o irmão dele, o violonista Domingos Teixeira, que é o Bilinho. É a composição mais antiga do CD. Ela vem num estilo marcha rancho. A música foi composta em homenagem à sua esposa Lília, professora de francês, por isso Marché Ensemble. No ano em que eles começaram, né, essa longa caminhada, que na época que eles tinham 28 anos de namoro com casamento e tudo mais, já tem agora o primeiro neto que chegou, né? Uma história muito bonita deles. A flauta é do Estevão, os violões são do Domingos, do Bilinho. São só esses 2 instrumentos que já se bastam aqui.
Lilian. Muito bonito. A criação do design da capa é do João Paulo Lopes e Thaís Vandanese, a revisão do Ronald Polito, a finalização da Lara Werner, o agradecimento a Maxi Pão, que hoje já está com um pedacinho aberto, né? Quase todas já fecharam. Tá meio sem foco para vocês possam ver, né? Essa faixa então foi Marche Ensemble. Não sei se minha pronúncia está direita, eu sei bem mais inglês que francês. Dedicado então à sua esposa Lilian, né? Um dueto entre ele e seu irmão, que é o Bilinho, um super violonista, bárbaro, assim, que toca com muita gente bacana, né? E mora no Rio, sempre em plena atividade. Eles têm também um disco que eu tenho, eu esqueci o nome, que tem uns pregadores de roupa, assim, no desenho da capa, e que é um entrelaçamento dos irmãos. Depois vem a Colônia de São Firmino, que a Colônia de São Firmino é uma releitura da composição gravada no CD Bodas de Flauta. O nome é de um pequeno vilarejo que não existe mais, pois está sob as águas da represa de Chapéu d'Uvas, em Juiz de Fora. Muita coisa já, né, não existe mais, né? Arranjo e flauta do Estevão Teixeira, o violão do Domingos Teixeira, que é o Bilinho. Às vezes tem algumas pessoas que acabam ficando com dois nomes, né? O Mamão, tem gente que não sabe que o Mamão é o Armando Aguiar, né? Então as pessoas têm que falar que o Armando Aguiar é o Mamão. O piano de Cristóvão Bastos é a bateria do Jurim Moreira, o baixo do Adriano Gifone, a percussão do nosso grande Marcos Suzano, cara que mais toca pandeiro que eu já vi. Faixa número... enquanto meu óculos não chegar, é uma loucura. 6. Óculos de velhinha. Essa que tá rodando na propaganda que o Leandro fez pra mim. Pulando. Bastante. É uma festa essa música, né? Tá pulando, desculpa. Tá vendo? O disco já cresceu de novo. Já tá lá no alto, como ele começa, né? Já tá. Ele cresce, ele desce, depois ele cresce de novo, né? Ele já atingiu a mesma altura que ele começou. Essa é o interessante dos movimentos musicais, né? E como que o artista passeia e opta por determinados movimentos.
que é notável tanto no trabalho do Kim quanto no trabalho do Estevão, né? Os dois são amigos, e o Estevão é um discípulo do Kim, né? E tanto que a gente faz esse troca-troca, né? Nesses depoimentos, porque quando eu fiz o Kim, né? O Kim, eu falei, não, dá para você dar um depoimento sobre o Estevão, sobre o Kim, Estevão, né? Aí quando eu chamei, eu comecei a fazer o Estevão, falei, o Kim, dá para você dar um depoimento sobre o Estevão? A gente faz esse bate-bola, que eu acho muito bacana, né? Que é esse reconhecimento, essa fidelidade e essa perpetuação da grande música, né? E hoje é um cenário diferenciado, estou ouvindo aqui o Grilo cantar já, né? Aqui é o Floresta, o bairro Floresta, o bairro em que o Kim mora, bem pertinho daqui, que aqui os filhos do meu irmão nasceram, a filha nasceu fora do Brasil, tem essa atmosfera, né, bastante solar, essa atmosfera natureza, e a obra do Kim e do Estevão trazem essa natureza, né? A música é muito natureza, né? Não é à toa que Mata do Canbeck motivou o Estevão a fazer uma música em homenagem a ela. Aperta pra titia agora. Peraí, vamos à faixa 7. Aperta aqui, Florinha. Ela chama Flora, viu? O pai dela só gosta de flores, né? Eles não vão falar nada agora, eles estão vendo só a gente. Isso é lindo. Chama-se Adelina Emília. É uma valsa cheia de nostalgia para a tia dele, tocada pela primeira vez em Belo Horizonte, na ocasião em que essa tia completou 80 anos de idade, tá? Arranjo e piano do Cristóvão Bastos, flauta do Estevão Teixeira, violoncelo 1 do Alceu Reis, violoncelo 2 do João Bustamante. Você tá linda, hein? Nossa. Tá com soninho? Então se chama Adelina Emília essa faixa, tá? Atenção ao belíssimo piano de Cristóvão Bastos, tá? Lindo piano. Fala assim, um beijo, Fabiano, fala. Arranjo piano do Cristóvão Bastos, flauta do Estevão, dedicado então à sua tia que na ocasião completava 80 anos de idade, em Belo Horizonte. É um cello belíssimo, são 2 violoncelos, tá, gente? O violoncelo do Alceu Reis e o violoncelo do João Bustamante, pleno de lirismo. Olha como é que o disco acompanha movimentos, né? Ele começa num crescendo, ele vai descendo, sobe novamente, agora ele desce novamente, depois ele sobe novamente. Ele é cheio de movimentos entre as faixas,
né? Em que a nossa própria pulsação emocional vai se modificando através dessa audição, né? Tem a flauta solo também do Bruno Teixeira, tá? Ela que fez o desenho da Elis Regina, viu, Fabiana? Não foi? Faltando aqui umas informações. Não, aqui tá tudo ok, por causa da colônia de São Firmino. Depois vem a bela mata do Cranbeck, né, que essa mata, ainda bem que essa mata iria ser transformada num conjunto de apartamentos terríveis, né? Eles iriam comprar e conseguiram realmente, a universidade adquiriu essa mata, né? E essa mata está tombada, ela é imensa, né? Eu não fui ainda, que a mata em que dizem a onça fugiu de lá, né? E foi parar lá naquela famosa história da onça. Realmente a onça saiu, não se sabe se a onça morava lá realmente, se colocaram a onça, né? Mas, enfim, é dedicado então à mata. Eu vou ler o texto dele, tá aqui. Eu não coloquei, vou ler aqui. Mata do Cranbeck foi composta para o movimento SOS Mata do Cranbeck, que culminou na criação do Jardim Botânico de Juiz de Fora. Desculpe-me, gente, eu fui sim, porque foi uma semana antes da pandemia, eu me esqueci. No local estava prevista a construção de 12 torres de edifícios de um condomínio de luxo. É a única música com letra, tá? Essa música então vai ter um coro, tá? E aí são várias pessoas que participam. Deixa eu ver aqui. Eu já ouvi tanta coisa. Se eu lembrasse é essa que tem o coro. Faixa. Não, é faixa 8. Não, é faixa 8. É o coro, tá? Adriano Gifone, bateria do Jurim Moreira, piano do Cristóvão, coro municipal de Juiz de Fora, arranjo flauta, Estevão Teixeira. Eu cometi um erro aqui na hora de ler. Aqui que entra o Bruno Teixeira, na faixa anterior ele não estava, tá? Todo mundo aqui eu falo. Sopranos: Sirinéia Xavier, Marília Correia, Lima Henriques, Marina Silva, Guimarães Cota, Maria Aparecida Pérez da Silva, Ângela Maria Rodrigues Barbosa, Iris Fegulha, Janice Coelho, Maria Cândida Ferreira da Silva
Helenice dos Reis e Cássia Miranda. Os contraltos são Ivani Lúcia Ferreira, Rosângela Tavares Bezerra, Fátima Rodrigues Monteiro, Leda Maria Filipino, Maria do Carmo Henriques. Os tenores, Danilo Adriano Carvalho, Éder Batista Santos, Frederico de Oliveira Sobrego, Luiz Gamonal. Luiz Gamonal é bastante famoso, é um cantor bastante conhecido. Ele fez entre os tenores aqui dos homens. E os baixos são Leandro Martins Fernandes, João Paulo Rodrigues da Silva, Lucas de Castro Nicodemos e Lauro Carlos Oliveira. Esse belo coro, então, foi regido pelo maestro Domingos Procópio, tá? Depois vem Floresta, onde eu estou, né? Dedicada ao bairro, né? Tema do dia, homenagem, homenageia o bairro Floresta, onde aprendi flauta. Aqui é o Locos do Kim. O tema chama atenção pela simplicidade e a forma como foram combinados os estilos musicais junto a uma instrumentação variada. O Floresta ainda permanece quase intacto, né? Se a gente pensar nos lugares que foram tão devastados em Juiz de Fora, né? Ainda tem uma mata muito bonita, né? Ainda tem muito verde aqui. Que horas vai acabar? Daqui a pouco. Oi. Vai pular? Você quer dançar? Vou deixar você dançar aqui, quer? Quer dançar pra você aparecer aqui? Vou deixar você dançar aqui, vai lá.